Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui tempestuosos para curtirmos o 7º episódio da primeira temporada da série Star Trek Strange New Worlds, exibido na Paramount+. Pois bem, pessoal, e não é que temos mais uma vez um episódio engraçadinho? Sim, pois é. Bizarro, né? A situação que mantém a comicidade em vários momentos aqui do episódio, né? E basicamente é isso. Só que ele tem, sim, também ao mesmo tempo um tom de seriedade na questão ali exatamente da missão da vez ali da Enterprise. Mas que depois, né, a gente acaba descobrindo no desenrolar da trama que era apenas uma certa pegadinha para cima de nós. Claro, para cima também da tripulação. E digamos que todo mundo foi enganado, né? Tanto a parte ficcional quanto a parte realista de nós, né, espectadores. Basicamente isso. Mas claro, no fundo, se precisava, né, inserir talvez alguns conceitos, né, que a série meio que fica martelando o tempo todo na gente, né? Vamos combinar uma coisa, né? Quando se anunciou que a série existiria, né, sempre teve aquela expectativa, né? Pô, finalmente vamos conhecer então como é a personalidade de dois grandes personagens. Claro, Spock estaria a bordo da nave, mas já é um personagem conhecido. O que valia era descobrir quem era de fato Pike, quem era de fato a Number One. Pois é, mas a reboque, né, muitos outros personagens foram incluídos aqui dentro da nave quando não deveria, né? Por exemplo, né, o Uhura. Para que colocar o Uhura aqui dentro, né? Uma certa forçação de barra, né? E também, e acho que principalmente, a Chapel, a enfermeira ali, ela está completamente deslocada, né? Porque ela me parece mais forçada do que todos os outros personagens. Claro, teve os outros personagens que foram criados aqui do zero, né? Mas eles até, tipo, talvez a gente possa considerar que não incomodam muito, mas exatamente, né? A Uhura e a Chapel aqui presente, elas entram em conflito com algumas coisas do canon, né? E principalmente em relação a Chapel, temos a questão do Spock, porque lá na série clássica era ela apenas uma enfermeira que acompanhava o bom doutor que havia dentro da nave, que era o McCoy. Sim, ele dominava completamente ali a enfermaria. E a gente vê aqui dentro da série Strange New Worlds que a Chapel praticamente ela tem atuação maior o tempo todo do que o médico da vez, que é o M. Benga, né? M. Benga não é um personagem criado aqui para ser, ele também já existia, ele fez uma aparição ou duas, agora não me lembro, também lá na série clássica, ou seja, não é um personagem também inventado, mas claro, toda a sua origem a gente pode colocar, né, em igual tamanho com o Pike e a número 1. Mas, sim, a Chapel ela é muito importante aqui para essa série, ela é super valorizada, inclusive ela tem mais destaque ainda do que a própria Uhura. Por exemplo, né, Uhura sequer apareceu aqui nesse episódio, assim também como o Hammer, né, que basicamente a gente pode considerar que ele não é um personagem principal aqui, pelo menos na primeira temporada, né. Já são 3 episódios que ele não aparece, ou 4, porque lá no primeiro episódio ele só apareceu no frame final, né, que ele apareceu sendo teletransportado para bordo da nave. Ou seja, a Uhura também acho que ela já ficou 2 episódios sem aparecer, não dá as caras. O próprio M. Benga aqui nesse episódio, ele disse 1 ou 2 palavras, mas foi mais como um personagem de apoio secundário às cenas ali. Basicamente isso, né? São vários personagens que são deixados de lado, né? Eu achava até, inclusive, né, quando foi anunciado, né, que teríamos o Uhura e a Chapel, eu achava que eles dariam mais destaque para o Uhura e a Chapel meio que ficaria um pouquinho assim de lado em muitas questões. Mas não, é o contrário, a Chapel é muito mais valorizada do que a própria Uhura. E esse episódio aqui, se você for ver numa primeira olhadela, você diz, não, é um personagem, é um episódio focado no Spock e na sua amada T'Pring. Não, não é verdade. É um episódio focado na Chapel, está valorizando mais a figura dela do que o próprio Spock. E de novo, né? Lembrando que é um episódio engraçadinho, cômico, né, com a pegada leve, descompromissada, podemos colocar. De novo, eles fazem uso das 2 figuras vulcanas para fazer graça em cima. Que coisa mais esquisita, né? Claro, especificamente sobre eles, não está tão cômico quanto foi lá no episódio anterior que teve aquela coisa lá de eles trocarem as almas, os catras, né, entre os corpos. Aqui estava tudo mais sério, mas no fundo, por ser um episódio cômico,
digamos que, pô, bizarro, mais uma vez o foco está em cima dos dois vulcanos. Por quê? Uma certa insistência dos roteiristas, né? Claro, também tem aquela questão do menosprezo à figura do Spock, né? De novo aqui, o episódio... Caramba, troquei de novo. O personagem, Spock, ele está inferiorizado em relação à enfermeira. Caramba, o personagem sempre foi forte. Se bem claro, você pode dizer, não, isso aqui está acontecendo tipo quase 10 anos antes do que a gente conheceu lá na série original. Ou seja, aquele Spock mais maduro. Aqui, ele é mais jovem, mais inexperiente. Mas não tem sentido, para falar a verdade, porque no fundo, o Spock, ainda que ele seja meio humano, meio vulcano, ele é um vulcano. Ou seja, a índole dele de ser uma pessoa independente não pode ser anulada. E aqui na série, o tempo todo, ele é rebaixado. No caso, principalmente, né, pela sua dependência explícita para com a Chapel. Por isso que esse episódio, embora esteja focado no Spock, na T'Pring, valoriza, no fundo, a Chapel, porque é ela que está dominando a cena. A situação ali em cima do personagem, foco, é ela. É uma coisa que o roteiro consegue mascarar bem. Se você não presta atenção, você não percebe esse pequeno detalhe, né? Essa sacanagem que os roteiristas aqui da série fazem para com os personagens masculinos. Como eu disse, né? Hammer nem apareceu. M'Benga ficou ali falando uma fala. Spock, completamente aniquilado várias vezes pela Shepard, já foi também pela La'an. E claro, só tem destaque pelo menos, né, o Pike, que é o capitão da nave. Mas você pode facilmente perceber, depois desses 7 episódios, que o protagonista da série passa longe de ser o Capitão Pike. Ele não é um protagonista absoluto, ele tem destaque. Na maioria dos episódios, é ele que encontra a solução para a pendenga da vez. No caso, aqui, de novo, foi ele que teve o insight de, opa, vamos provocar um motim aqui que resolve a parada. Bom, e falando nisso, né, qual é a história, então, da vez? Temos aquela questão, assim, no comecinho, né, a gente teve a apresentação lá de T'Pring, né, lá naquele instituto penitenciário, né, que ela cuida, né, daqueles rebeldes, delinquentes vulcanos, né, que perdem a lógica, né, se desvirtuam, né, deixam aflorar as emoções e começam a cometer alguns crimes, né, ela lista alguns crimes, enfim, né. Bom, o que vale, também é mostrado ela porque tem aquele papo meio também esquisito, né, dela querer se relacionar mais com o Spock através do sexo humano. A piadinha já começou a ficar forçada aí logo de cara, né. Enfim, mas o que vale é que, claro, já dava para perceber que a história estava focada de novo nos dois, mas tinha a história de pano de fundo, que é exatamente aquela questão lá daquela mulher que é uma representante de refugiados, né? E ela estava lá, então, com a ajuda da Enterprise, indo atrás de uma certa nave que corria perigo de piratas alcançarem a tripulação e os escravizar. Basicamente isso, né? É uma história muito simples, né? Uma linha bem fácil de ser entendida. Era essa missão então da Enterprise, salvar esta tripulação de colonos, né? Que não sei se estão indo para cá ou para lá, não importa, para falar a verdade. Eu também não entendi por que é um campo minado, né? Minado não, de asteroides, né? Que eles passam ali. Enfim, entendi a importância. Acho que foi mais para esconder realmente as naves, né? Tem um certo perigo inicial, né, que eles entram lá, são pegos por um campo de força, tem aquela cena bacana de tentar desligar, uma questão de perigo imediato. Foi bacana aquela cena, bem interessante. Agora, especificamente a respeito dessa personagem aí, representante de refugiados, ela tem uma questão que ela é muito impositiva, ela tem uma personagem muito forte, né, resoluta, né? Eu tinha contato com o Vulcano, depois a gente acaba descobrindo que ela era casada com o Vulcano mais para frente, né? Então ela entendia basicamente toda a questão do Spock especificamente, né? E sabia que talvez ele tinha uma coisa meio não bem estabelecida com a T'Pring. Ou seja, tudo isso ficou meio costurado com a questão lá do perigo também que tinha de encontrarem ou não os tais piratas. Bom, enfim, para encurtar a história, né? Falando em encurtar a história, né? Esse episódio aqui, ele até é um pouco grandinho, tem 50 minutos, mais ou menos, um pouquinho mais que 50 minutos, mas ele parece bem curto. Eu até achava que ele estava na casa abaixo de 45, mas até que ele é grande, mas ele passa rápido, porque a história, na verdade, é muito simples, não tem nada de complexo aqui na narrativa, né? O começo, meio e fim,
acontece assim de maneira rápida, né? Bom, enfim, tem um momento de grande tensão, que é exatamente quando vai lá o Pike e também a La'an, M'Benga e a Ortegas, né? São os 4, mas acho que alguns camisetas vermelhas também vão, né? É isso? Acho que era, né? Enfim. Não, o M'Benga não tava lá, não. Quem tava, acho que era só o Pike e La'an. Ortegas apareceu depois. Foi isso. Então era só o Pike, a La'an e mais 4 camisetas vermelhas. Bom, enfim, eles entram lá dentro da nave pirata e não encontram ninguém. É que eles aproveitaram, né? Ao mesmo tempo que estavam se teletransportando para lá, né? O grupo avançado, os piratas invadiram a Enterprise e tomaram rapidamente, né? Também foi uma coisa assim meio bem facilitada, né? Como é que tomaram a nave assim, né? Uma coisa meio estranha, né? Bem forçada mesmo, para não ficar enrolando o roteiro, não dar contextos mais interessantes. Isso porque, claro, um episódio leve, né? Então tem que dar aquela facilitada, enfim, né? Ali eu já estava meio que sacando, esse negócio não vai para frente, né? Enfim, né? Mas aí o tom começa a mudar de figura, ele começa a ficar mais escancarado que o episódio é cômico. Antes era um indício aqui e acolá. Quando o Pike começa a interagir lá com aquele cidadão que parecia o capitão, né? O verdinho lá, né? O Oriano, né? O tom realmente ganha os ares da leveza completa, né? Ele começa a passar conversa no cidadão, que claro, né, um perfeito de um idiota, né? Aliás, já tinha sido especificado lá na Discovery, Star Trek Discovery, que os machos, né, de Orion são estúpidos, né? Então era um exemplo claro, né? Para uma série que gosta de menosprezar as figuras masculinas, é um prato cheio, né? Então na verdade foi fácil, né? O Pike passar a perna no cidadão. Aliás, eu estou me convocando. A série que definiu que as mulheres são superiores aos homens em Orion, na verdade foi Star Trek Enterprise. É que a Discovery meio que desvirtuou isso, exagerando demais, né? Mas o que vale, né? Pike estava passando a conversa então lá no capitão e tentando provocar um motim, né? Tinha até um código de motim lá que depois a número 1 percebeu fácil e todo mundo que estava lá dentro da mesma gaiola, né, começou a incentivar aquela outra integrante ali dos piratas a meio que fazer uma certa motinagem, obviamente, né? E sim, tudo na base da brincadeira, Pike ficou cozinhando. Ok, é um episódio pra gente não levar a sério, embora o tempo todo, no começo, tinha aquela seriedade justamente desta tal representante de colonos, refugiados e por aí vai, né? Só que tem o grande ponto de virada do episódio, é quando se descobre que ela, na verdade, ela que é a capitã dos piratas. Mas pelo menos acho que uma capitã meio que também recente, acho que não era de fato deles. Ela estava usando todo aquele grupo de manés piratas, né, para os seus propósitos. Claro que até chegar nesse ponto da história, a gente viu mais uma vez a Chapel se destacar, né, porque ela conseguiu lá com seu whip spray derrubar um monte de gente lá, ela conseguiu se safar entrando lá nos tubos de Jeffrey e por aí vai, né, aquelas coisas que sim. Como eu disse, o episódio foi feito para valorizar a Chapel, não foi o Spock e T'Pring. Muito pelo contrário, embora até o final até você possa considerar, não, é para valorizar o Spock. Não, não é, fio. Esse episódio aqui é para colocar a Chapel em posição de destaque. Tanto que, né, quando a coisa já estava completamente esclarecida, que a tal vilã lá tomou o poder, então, da nave e começou a fazer a chantagem para cima de T'Pring. Por isso que ela tinha aparecido, então, no começo do episódio, porque ela estava lá no contexto lá da prisão. Ela queria um dos detentos que estava por lá. E o Spock ficou meio curioso, como assim? Pelas dicas que ela foi falando na conversa com T'Pring, ele meio que começou a sacar quem era exatamente o sujeito. Só que a informação não foi revelada pra gente. Foi a surpresinha ao final do episódio. Mas, para poder se livrar daquela contenda ali, o Spock teve a sacada de meio que forçar. Porque, claro, a ideia básica da grande vilã era que, por amor de T'Pring, né, preservaria a vida de Spock e faria a troca, então, de prisioneiros, né? Basicamente isso. E aí ele teve a sacada básica, né? Então, se a gente quebrar o nosso noivado, beleza, você não precisa mais me salvar. É lógico isso, né? Claro. Fundamentalmente lógico. E aí, então, que ele tasca um beijo, então, na Chapel. De novo, o episódio não é do Spock, o episódio
é da Chapel, é ela que é a valorizada, é ela que tem o personagem engrandecido no final da situação. Embora, claro, ela tenha se saído, né, numa posição inferiorizada, porque ela, digamos que ela foi usada de qualquer forma pelo Vulcano, né? Mas ela estava entendendo a situação. Mas que o peixe ali estava vendido, isso já faz tempo, né? Enfim, e claro, nessa parte que meio que distou um pouco do canon, porque lá na série original das aventuras de Kirk e companhia, a enfermeira Chapel, que era apenas uma enfermeira do médico da nave, o McCoy, ela sempre, assim, entre aqui e acolá, a gente percebia que havia um tom, sim, de interesse dela para com o Spock, mas foi uma coisa sempre velada. Eu não me lembro de ter um episódio específico onde ela se declarou a ele. Acho que chegou perto, mas não foi uma coisa absoluta. Não sei se foi no episódio onde estava todo mundo meio com a cabeça meio confusa. Acho que foi isso. Se não me engano, acho que foi nesse momento, né? Mas não foi no episódio sério onde realmente ela disse, não, eu gosto de você. Acho que não existiu isso, né? Eu não me recordo, para falar a verdade. Enfim, não importa. Mas o problema então aqui dessa série é que deixa escancarado essa paixão dela por ele. E meio que ele parece que ele correspondeu um pouco naquela situação ali do beijo, porque num primeiro momento eu achei que a T'Pring ia acreditar naquela farsa, porque a própria vilã falou, vocês estão fazendo uma ceninha, né? Isso aqui é tudo uma tentativa de me enganar, né? Ela vai comprar a ideia. E eu achei que, na verdade, depois, quando todo mundo se encontrasse de novo, toda a questão resolvida, a T'Pring iria falar, não, eu acreditei nisso porque eu percebi que era verdade o beijo, né? Ele era verdadeiro, ou seja, Spock ainda estaria na dúvida. Meio que depois eles maquiaram isso, na verdade. A própria Chapel falou que, não, ela entende que ela não pode tentar algo com ele porque, sendo ele comprometido com outra mulher, né, do jeito que Spock é, ele nunca cederia a outra. Eu acho que facilitaram. E depois a própria T'Pring falou, não, eu saquei, captei a vossa mensagem, mestre. Eu percebi que aquilo ali era apenas uma encenação. Ficou um negócio meio esquisito também, né? O roteiro não ficou lá muito bem, não. Se a própria vilã sacou que aquilo ali era mentira, né? Enfim, é uma coisa meio que forçada. Falando na vilã, uma coisa bem específica que me fez tirar completamente a crença nesse episódio. Achar que realmente ele estava fadado a uma coisa forçada. Exatamente a personalidade dela. Durante todo o momento onde ela se fingia ser, né, uma representante de refugiados, colonos, ela tinha uma retidão, né? Ela era uma pessoa sedutora para com o capitão, para o Spock, né? Ela sabia envolver emocionalmente, ela até jogou isso na cara, né? O Spock nas suas questões com o T'Pring, ela dominou basicamente a situação. Só que quando ela se revela, a personalidade dela muda completamente. Ela passa a ser uma pessoa arrogante, né? Que desdenha das pessoas, né? O comportamento dela, o gestual muda completamente. Caramba, o que ela é? Ela é uma pirata? Ou ela é uma grande de uma atriz merecedora de uma estatueta de Oscar? Porque é isso. E acho que não combina um personagem que é basicamente uma figura completamente arrogante, né? Que tem uma soberba incrível, o jeito que ela se senta ali na cadeira do capitão, né? É um desdém completo para com tudo, né? Ela não conseguiria ser uma pessoa reta, né? Concisa. Ou seja, aquela grande atuação que ela fez, não tem cabimento aquele personagem desdenhoso ser uma pessoa que consegue fazer uma grande baita de uma atuação. Não mesmo. Sim, existem grandes vilões que são falsos até não poder mais. Eu não comprei. Eu achei que ali foi, na verdade, não foi uma construção de uma grande vilã. É uma forçação de barra do roteiro. Primeiro, colocam ela como uma pessoa X e ela se transforma em Y, né? Uma coisa que não tem nada a ver. Eu não consigo perceber que aquela pessoa desdenhosa consegue fazer uma atuação para se parecer com aquela representante que ela era antes. Não combina, não tem sentido. Eu não sei se no próprio texto, lá no roteiro, estava escrito, né? Não, você é assim, desdenhosa, sente-se assim, deite-se na cadeira do capitão, né? Faça caras e bocas de desprezo. Tava essas rubricas no roteiro?
Ou foi uma coisa da direção que falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assado? Eu fico me perguntando realmente de quem é a culpa desta completa mudança de personalidade desta personagem, que para mim foi o que estragou completamente o episódio. Não tem sentido, passa a ser inverossímil. Claro que estamos dentro do campo da comédia, é um episódio leve, despretensioso. A gente pode considerar que algumas coisas não são tão precisas, mas pelo que a gente vê do final do episódio, é uma personagem que ela vai retornar. Então, a construção deveria ser sólida, exata, completa, completamente bem definida, porque ela vai ser novamente vista na série em algum momento. Seja aqui nessa temporada, acredito que não, mas com certeza na segunda. Principalmente, né, porque não é dessa temporada, porque a surpresinha ao final, né, afinal de contas, quem que ela queria trocar com o Spock, né? Quem era o prisioneiro lá de T'Pring? Exatamente o meio-irmão do Spock. E não é a Michael não, né? Porque antes, né, vocês sabem, né? Quer dizer, na época da série clássica, que cronologicamente acontece mais para frente, alguns anos para frente, né? O Spock nunca mencionou que tinha um irmão. Da família dele a gente conheceu apenas mãe e pai, só, nada mais do que isso. Quando começaram a existir os filmes no cinema, se inventou um meio-irmão para Spock, um meio-irmão, não um irmão, né? E depois, quando fez a série Star Trek Discovery, se inventou a meia-irmã também do Spock, né? A Michael. E naquelas, né, quando se disse, né, que, caramba, o Spock tem um meio-irmão, nunca se falou dele, né? Aquilo já foi uma forçação de barra lá nos filmes. Não sei se depois foi aproveitado em outra mídia, sei lá, em quadrinhos, acho que foi, né? Em quadrinhos foi, em alguns livros também, apareceu de novo o Cyborg, que foi a surpresinha aqui ao final, né? Ele apareceu apenas de costas, e por isso que eu digo que ele não vai aparecer aqui nessa temporada, porque não foi revelado o ator. Só apareceu ele um pouquinho assim de perfil, né? Deu para perceber que ele é um barbudo, ele é uma pessoa barbuda lá no 5º filme do cinema. Enfim, né? Mas eu aposto que ele vai aparecer realmente na segunda temporada. Agora tem uma questão também em relação a ele, né? A surpresinha. Claro, faz com que a audiência, né, fale, caramba, apareceu o Cyborg, que legal! Não, legal não é, também não é. É apenas uma enganação pra gente, porque no fundo, por mais que Cyborg esteja muito bem construído na sua futura aparição, né, que justifique tudo que ele virá a ser no futuro, claro, um cara que também não está baseado na lógica, né, mais emocional, né, que precisava de uma nave, né, se disfarçando de Deus, né, com certeza, não importa o que ele seja, esta personagem aqui da falsa emissária ali, né, representante dos colonos que corriam risco de serem escravizados, ela, e depois se revelou ser a Angel, né, o nome dela é Angel, né, também uma falsa pirata, né? Ela só estava usando lá os piratas tontos, né? Com certeza, ela vai, em algum momento, salvar o seu amado. E lá, nesse instante, ela vai dominar completamente a cena. Porque a série sempre precisa disso, né? Ela precisa rebaixar as figuras masculinas e exaltar as femininas. Já que ela foi apresentada aqui como uma possível grande vilã, não tem cabimento, né? Lógico, o Cyborg ser um personagem forte, bom para a série, mas não mesmo. Ele vai ser escorraçado, amassado, esmagado, aniquilado quando ele aparecer na próxima vez, seja aqui nessa temporada ou na seguinte. Mas não tenham dúvida disso, é o que vai acontecer. Eles não sabem escrever outro tipo de coisa. Portanto, é apenas um chamariz, um jeito de fisgar a audiência, de todo mundo ficar pensando, será que vai aparecer agora o Cyborg ou não? Basicamente isso. Assim, só para comentar, né, como foi o desfecho aqui do episódio, foi super rápido, né? De uma hora para outra, o motim já tinha sido efetivado, Pike já estava no comando lá da nave pirata, já estava atirando, já tinha códigos para invadir pelo lado de fora todo o sistema da Enterprise. Foi uma forçação de barra também, né? Muitas vezes onde teve esse problema de alguém dominar o computador central da nave, ninguém conseguia de uma maneira fácil, né, ter um código assim rápido, né? Porque se eles possuem um código que eles podem utilizar do lado de fora da nave, porque ele não pode se utilizar do lado de dentro, né? Bom,
O próprio Spock acabou utilizando o dele, né? Justamente porque era essa pegadinha, né? A segunda virada do episódio, quando a vilã se revelou, né? Ela precisava que ele sim quebrasse lá a primeira barreira que a número 1 havia colocado, né? Lá no comecinho da invasão. Enfim, a resolução do conflito em si do episódio foi bem apressada, sem muitos caprichos. Agora, vamos combinar, né? Tem muita gente adorando este episódio. Não, o episódio é muito fraquinho, principalmente porque a gente consegue também enxergar os objetivos claros por aqui. Que é, primeiro, valorizar bastante a Chapel. Não é um episódio para o Spock ficar em destaque. E pior ainda, né? Criar outra persona feminina poderosa, forte, que vai no futuro acabar com o que a gente quer mesmo ver de fato, que é o Cyborg. Ninguém está interessado nessa personagem aí, a Angel. Com certeza não. Também não acreditei que ela fez uma boa atuação atriz. Com certeza não fez. E aquela mudança de personalidade que eu comentei foi o que estragou por completo a criação justamente dessa grande vilã. Porque é para considerar como uma grande vilã, né? Porque ela vai retornar. Isso eu não tenho dúvida. Principalmente do jeito que ela saiu, né? Aquela navezinha que eu comentei, né? O ambiente ali de toda a aventura ser em meio aos vários, né, asteroides por ali, justamente para esconder aquela navezinha, é porque assim já estava tudo planejado que no futuro ela voltaria. Enfim, esse episódio não me enganou. Meio que eu percebi completamente toda a construção ali por baixo dos panos, a validação de um certo personagem, de dois certos personagens, né, em detrimento dos demais. Só isso e nada mais. Ou seja, esse episódio aqui é mediano, não dá pra dizer que é uma bela de uma porcaria, não é, né? Porque pelo menos as partes engraçadas, onde ele se pretendeu ser leve, ok, eu achei divertido, ri um pouquinho, né? Situação lá da comida, né? Pike cozinhando para os piratas, foi legal, umas piadinhas aqui e acolá funcionaram, Ortegas também estava engraçada, né? Que é a personagem oficialmente cômica da série, pelo menos, né? Acredito. Essa parte funcionou, então dá pra dizer que foi um episódio ok, né? Mas não é nada demais, também não é ruim. Então, um episódio que merece uma nota média. Justamente então, para este 7º episódio da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds, eu atribuo 2,5 asteriscos. A média. Acabou, nada demais. Mas eu pergunto para vocês, vocês acharam que isso aqui foi uma grande, de uma maravilha, que ainda continua naquela excelência que todos os 6 episódios anteriores ofereceram para a gente? Ou já se está acontecendo aquele fenômeno onde todo mundo está acreditando que a série é boa e qualquer coisa que for apresentada, todo mundo vai dizer, é bom, foi bom de novo, foi bom, foi muito bom mesmo, de novo. Acho que muita gente já está caindo nessa armadilha. Enfim, é isso.